Olá, eu sou a Rosalba Condota, terapeuta holística, e hoje eu trouxe uma reflexão para nós sobre como nós podemos ser contribuição na vida das outras pessoas e como a gente pode usar a nossa vivência, porque eu acredito que quando a gente quer ser contribuição na vida de alguém, em determinado aspecto, a gente tem que ter vivenciado. Teoria, todos nós podemos ter, mas vivência de algumas situações é única e exclusiva de cada um de nós. Então eu acho que nós temos que nos deter a este ponto. Toda vez que a gente se deparar com situações na nossa vida que inclui outras pessoas, para nós podermos dar o nosso pitaco, nós temos que ter vivenciado e temos que ter internalizado tudo que aconteceu. Aí sim a gente vai ser contribuição. Porque às vezes a gente vê muito acontecer de nós termos passado por uma situação na vida que a gente não conseguiu resolver na nossa vida. E a gente tirou e teve e internalizou percepções que não foram positivas. E a gente não arrumou aquela gavetinha, a gente simplesmente chaveou, guardou, mas está lá. Então isso não é contribuição, porque a gente não conseguiu melhorar, não conseguiu fazer aquele episódio ser contribuição na nossa vida. Então nós não vamos conseguir ajudar o outro. Então toda vez que a gente se deparar com situações que a gente quiser dar a nossa percepção, se assim a pessoa desejar, o famoso conselho, a gente tem que ver se a gente tem bagagem para fazer essa abordagem. Porque quando a gente passa por situações na vida e a gente entendeu que aquilo ali foi para nós evoluirmos, mesmo as situações não tão boas, porque geralmente, situações não boas agregam frustrações, decepções e o problema em si. Então eu diria assim, quando a gente se depara com situações que a gente tem vivência e pode ser contribuição na vida do outro, é quando a gente entendeu e pode passar para aquela pessoa uma forma de sair da situação com menos dano. Até mesmo menos danos que nós sofremos. Isso sim é contribuição. E geralmente isso acontece muito com pais que às vezes falam para filhos, avós que falam para netos, tios que falam para sobrinhos, amigos mais velhos que falam para nós. Essas pessoas têm bagagem, E como eu digo, a vida ela é muito igual para todo mundo. As situações cotidianas são iguais. Tem até um ditado popular que diz: as famílias são todas iguais, o que muda é o endereço. Por quê? Porque somos semelhantes. Então tudo aquilo que eu passo, provavelmente muita gente já tenha passado durante a vida. Tudo aquilo que você vivencia, provavelmente muita gente já vivenciou. O que nos diferencia é a forma que a gente lida com as situações, a forma que a gente entende o porquê daquilo. E isso tem várias coisas, isso engloba várias coisas, engloba os seus posicionamentos, a sua religião, se você tiver, a sua forma de perceber as coisas. Então isso é genuíno de cada um. Eu sempre digo que não existe verdades absolutas. Existe a minha verdade e a sua verdade. E tá tudo certo, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de todo mundo. Eu acho que tudo é olhar, ver se você passou por aquilo e conseguiu tirar o melhor da situação. E aí, se for
de comum acordo, você expor para a pessoa. Como se diz, dar um norte, um direcionamento, sempre com a autorização da pessoa. Sempre devemos respeitar o livre-arbítrio. E eu acho que quando a gente está atento a esses movimentos, não é porque a gente quer salvar a pátria ou ser salvador da pátria. Isso não é a nossa função, né? Nossa função é sermos salvador do nosso mundo interno, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. E daí, se a gente conseguir chegar perto desse salvamento, a gente poderá ser mais contribuição na vida das outras pessoas. Então eu diria assim, toda vez que a gente olha uma situação e a gente pode fazer algo, a gente deve fazer algo. O que a gente não pode é não respeitar a vida das pessoas, não respeitar as vontades das pessoas, não respeitar as decisões das pessoas. Por quê? Porque cada um é um ser. Como eu digo, somos semelhantes, não somos iguais. Aquilo que para mim, Rosaura, eu acho satisfatório, pode não ser para você, e tá tudo certo. O que a gente tem que ter em mente é tentar ou ser uma pessoa reta, idônea, de caráter. Não prejudicar ninguém. Mas a minha pessoa, a minha vida, quem tem que nortear sou eu. E se eu me prejudicar, se eu me sabotar, é um bônus e um ônus meu, que eu vou ter que dar conta durante a minha vida. Tudo que a gente faz que nos prejudica é as nossas escolhas. Uma pessoa que tem um vício, ela sabe que aquilo é prejudicial. Hoje em dia, no século XXI, todo mundo tem essa noção, a não ser que seja uma pessoa que tem algum desequilíbrio mental, que precisa, né, ser orientado e faz alguma coisa que fora da sua mente, fora do seu consciente. Não é sobre isso. Nós estamos falando de pessoas que aparentemente são iguais à grande maioria. E a gente está sempre sendo vítima disso, entende? De coisas que às vezes não nos convém. Como diz Chico Xavier, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então eu diria que a gente tem que prestar atenção nos movimentos da vida e tem que prestar atenção quando a gente pode e quando a gente não pode ser contribuição. Então, não adianta ter teorias, não adianta, nós temos que ter vivências daquilo que a gente quer expor, da nossa opinião. Se o outro aceitar ou não aceitar, já não é mais problema nosso. No momento que você está num diálogo, que você está na convivência com alguém, você amorosamente, gentilmente traz a sua vivência. Se o outro achar que aquilo não é contribuição para o outro, é escolha dele. Mas quando você não está realmente resolvido em alguma questão, você não pode dar a sua opinião, porque você não resolveu as suas gavetinhas, você não arrumou as suas gavetinhas. Então vamos fazer esse exercício diário, vamos ver aonde a gente pode ser contribuição na vida das pessoas, seja com uma palavra, seja com uma atitude, né? Ou muitas das vezes nos calando. Às vezes a gente nem precisa falar nada para uma pessoa. Às vezes você só tem que dar um abraço, dizer pode contar comigo, ou vai dar tudo certo, sem entrar em detalhes. A gente só entra em detalhes quando a pessoa permite, quando a pessoa abre este caminho. Caso contrário, a gente não força a porta de ninguém, em qualquer situação. Nós temos que aprender que ser contribuição na vida das pessoas tem que ter um olhar atento, porque às vezes não será contribuição, às vezes será invasão. E não é bacana quando você invade a vida das pessoas, assim como não é bacana elas invadirem a nossa. Então vamos ser contribuição na vida das pessoas na medida que as pessoas derem essa permissão. Se o vídeo foi contribuição para você, curta, comenta, compartilha. Estamos aqui para nos ajudar uns aos outros e melhorar todos os dias a nós mesmos. Gratidão.